Pronto, começou a nossa gravação. Eu irei agora Do nada apresentar falei. para vocês o nosso. Eu fiz um slide com as atividades. Nesse primeiro momento, eu não quero que ninguém me pergunte nada, e só depois é que eu vou abrir a oportunidade para vocês perguntarem, porque senão vai ficar um pouco bagunçado, mas vai ser bem tranquilo. Certo. Todos estão vendo? Tô vendo sim, professora. Ótimo. Eu acredito que todos já me conhecem, não preciso dizer quem sou de novo, né? E esta aqui foi a nossa primeira pergunta da atividade. A seguinte pergunta eu fiz para vocês. Podemos entender a religião de uma forma ampla, como um sistema de crenças e as práticas a elas referentes. Em quase todas as culturas, há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religiosa. Essas expressões diferem entre si quanto à origem e conceitos principais, mas costumam partir da tentativa do homem de encontrar respostas a problemas para os quais a razão humana não seria suficiente. E aí a pergunta foi: de acordo com esta citação, e de acordo com os seus conhecimentos adquiridos na disciplina, fale sobre a importância da religião para a sociedade. Eu coloquei aqui uma resposta possível, mas tem alguém que, antes que eu leia a minha, quer falar a sua? Davi? Não. Não? Tem ninguém? Ótimo, muito bem. Parabéns, viu? A religião, essa foi a resposta que eu coloquei, faz Calma, parte tem da... eu. Tem? Jamile? Sim. Pela voz eu conheci. Pode falar. Eu botei, acredito que sem a religião teria pessoas maior do que já tem, que desrespeitam a cultura de uma religião, sem mesmo saber o motivo e significado que aquele tipo de ritual tem. A religião mostra pra gente que existem diversas crenças e devemos respeitá-las e conhecê-las. Muito bem, eu gostei da sua resposta. Esse é o princípio básico da nossa disciplina e acho que você, como foi uma das que estudaram comigo desde o sexto ano, está indo no caminho muito certo quando se fala a respeito do que é o ensino religioso e o que é ciências da religião. As ciências da religião, dentro da disciplina de ensino religioso, ela busca essa compreensão do que é e qual é a importância das religiões para a sociedade. E aí eu coloquei para vocês a seguinte resposta. A religião, ela faz parte da existência humana desde os primórdios e, por isso, é indispensável. Além de contribuir para o cumprimento de algumas leis, como diz Durkheim. E aí, vocês ainda não ouviram falar, pelo menos na minha disciplina, sobre esse rapazinho, mas vocês terão o prazer de conhecê-lo. Ele é um sociólogo e ele fala que a religião, ela serve em alguns momentos como um controle social. Ela ajuda as pessoas a cumprir as leis. Ele vai dando exemplo de algumas pessoas que viviam no mundo do crime e acaba seguindo alguma religião e por fazer parte dessa determinada religião, ela muda de vida e ela começa a se comportar de acordo com o que aquela religião diz. Então, ela vai ajudar e vai contribuir para que as pessoas elas também cumpram algumas leis que, para nós, algumas vezes não é necessário de religião, mas para algumas pessoas essas leis só seriam cumpridas porque elas estão em determinado espaço religioso. A questão 2 vai dizer: uma pergunta bastante inquietante e que ainda não podemos responder precisamente por meio da ciência é a respeito da vida após a morte. De acordo com o estudado, como algumas religiões consideradas
espiritualistas enfrentam esse problema? Alguém quer responder? Eu fiz um mini texto para Pode responder a falar. questão. Algumas religiões dizem que a gente tem um espírito. Cada pessoa tem um espírito próprio e depois que morre, esse espírito sai do nosso corpo e então seremos julgados para ir ou para o céu ou para o inferno. Mas tem religiões que dizem que o espírito fica vagando na terra até completar sua missão. Só assim irá descansar na eternidade. Outras não acreditam em espírito e outras dizem que tem espíritos do mal e espíritos do bem. Muito bem. Só que lembre que aqui, nesse momento, quando a gente fala em religiões espiritualistas, são religiões que, justamente o que você falou, acreditam em espírito, na alma, e tem essa questão do que você falou, mas a pergunta ela vai mais para o lado de como é que ele resolve esse problema. Eles acreditam na alma e acreditam na vida após a morte, e aí cada um vai ter sua resposta, como você colocou, mas aí tem uma questão, como é que eles resolvem esse problema que poderia chegar no campo filosófico, que precisa de uma resposta, entre aspas, racional. E aí eles vão, o texto que vocês receberam vai dizer que ele se baseia a partir de uma revelação de Deus, que são os livros. E aí ele vai dar o exemplo do Alcorão, que é um texto sagrado do povo islâmico, dos muçulmanos, o Bhagavad Gita, que é um texto sagrado do hinduísmo, e a nossa Bíblia, que nós conhecemos bastante, tem a Bíblia católica e evangélica, que ele vai guiar, é como um guia para que as pessoas compreendam o que Jamile falou. A compreensão que se tem da vida após a morte, ela é guiada a partir desses textos sagrados, que são considerados uma revelação divina. E é interessante, depois a gente vai falar sobre isso, mas é interessante perceber que para os muçulmanos, o Alcorão, ele não tem o mesmo sentido para nós da Bíblia. Por quê? Para nós, o texto sagrado da Bíblia é uma inspiração divina. Para os muçulmanos, não. Para os muçulmanos, o Alcorão, ele é Deus falando. Quando você abre o Alcorão, você não está abrindo uma inspiração divina. Você está abrindo a boca de Deus e está ouvindo a voz de Deus falando com você. Então, é algo muito mais transcendente e pesado de se compreender a forma que os muçulmanos compreendem o seu texto sagrado em relação, fazendo uma comparação com o cristianismo. Deu para entender? Sim. Ótimo. Questão 3. Na esfera da religião, não se necessita de uma demonstração racional para aquilo que se professa como verdade, mas a fé não é necessariamente oposta à razão. Como você compreende essa afirmativa? Se alguém quiser, pode responder. Tem um detalhe. 8º A e B do ano passado, nós falamos sobre isso na nossa aula, sobre filosofia da religião, a nossa introdução sobre esse tema. Então, vocês têm material para responder essa pergunta. Alguém gostaria de responder? Não. Eu? Professora, só um problema aqui que minha avó tá ligando e eu preciso resolver aqui, é rápido. Resolva, meu querido. Pode falar, Jamile. Que na religião não precisa provar que a fé não existe ou existe, e que a fé não é tão diferente que a razão. Pronto. Você diferenciou os dois. Mas o que nós queríamos aqui é justamente compreender que esses dois termos, a fé e a razão, eles não são opostos. Principalmente quando nós chegamos na compreensão lá da nossa aula, que eu coloquei uma setinha para vocês, eu acho que alguns não vão lembrar, mas eu mostrei um slide onde tinha um caminho, 2 caminhos, e tinha o nome fé e razão. E aí é como se eles se dividissem. Só que, para a filosofia da religião,
a fé e a razão, elas devem andar juntas. Por quê? Porque Tomás de Aquino, Santo Agostinho, eles buscam fazer com que a fé, a nossa crença em Cristo, seja racionalizada, ou seja, não é mais necessário compreender simplesmente a partir de uma ideia ideológica, de ideal ou de simplesmente de crença, mas a partir de agora eu posso comprovar a minha fé. Tem até alguns livros, a partir dessa perspectiva, que fala sobre isso, As Pedras que Clamam. É um livro científico, onde eles tentam provar cientificamente acontecimentos bíblicos. Então, a razão, ela se aliou à fé e ela não é necessariamente oposta. E aí é só um exemplo que eu estou dando de um livro, mas aí tem diversos outros textos científicos que vai buscar andar junto com a fé. Deu para entender? Deu. Ótimo, muito bem, viu? Deu sim. Vai cair na prova. O termo filosofia da religião, que aparece a partir do século XIX. Aqui ela se ocupa. Aqui se ocupa o termo filosofia da religião. Se alguém colocou... Oi? Eu. Acho que Davi quer responder. Sim, pode falar. Não sei se está certo, mas eu coloquei. É a parte da filosofia que se ocupa de examinar racionalmente as explicações religiosas. Isso. Foi justamente isso que eu coloquei também. Todas as minhas perguntas eu tentei o máximo tirar do texto para mostrar para vocês que eu enxuguei mesmo, deixei bem parecido com o texto. A filosofia da religião, ela vai justamente buscar essa compreensão da perspectiva religiosa a partir de uma ideia racional. Não é mais somente o mito pelo mito, mas agora eu, como cristão, um filósofo, um padre, como era Santo Agostinho, Nicolau de Cusa e outros, eles irão buscar responder racionalmente questões religiosas. E por que eles vão fazer isso? Pela necessidade de afirmação da sua fé. E, de novo, mais uma pergunta. Por que ele tem essa necessidade? Porque o mundo mudou. Porque o homem agora, ele começou a mudar, ele começou a questionar e não simplesmente aceitar uma resposta pronta e acabada, mas ele começou a questionar aquilo que já estava colocado para ele. E aí, quando o homem começa a questionar, quando começa a haver uma mudança na sociedade, começa também a haver a necessidade dessa mudança na perspectiva religiosa, porque um vai andando alinhado ao outro. Tá certo? Questão 5. A existência ou não de Deus foi uma questão que movimentou o pensamento de muitos filósofos desde a antiguidade, como Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e Nicolau de Cusa. Fale sobre o pensamento destes filósofos e sua contribuição para o desenvolvimento da filosofia. Alguém gostaria? Não. Calma, que questão? Eu me perdi um pouco. A 5, a 5. A 5. A 5, eu respondi. Sim. Tomás de Aquino auxiliou na reintrodução da filosofia aristotélica no pensamento europeu e atualizou a teologia cristã junto à filosofia medieval, tendo escrito sobre os conflitos entre fé e razão existentes no período. Tomás de Aquino desenvolveu as 5 vias que provam a existência de Deus, uma espécie de regressão casual, que em todos os casos Deus é o princípio. Santo Agostinho de
Hipona foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujos outros foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Ele cria e tenta resolver problemas filosóficos pensando em si e nos seus dilemas e inquietudes morais e intelectuais. Nicolau de Causa, grande figura na transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, sendo gostado no racionamento e em seu discurso repleto de contraste. Causa, meu Deus, não estou nem entendendo minha letra. Causa distinguia 4 graus de conhecimento. É isso. Pronto, então vamos lá. Vamos sintetizar. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, eu já havia falado com vocês também, não aprofundado, mas eu já havia apresentado para vocês eles no 8º ano. Eles dois... Desculpa estar interrompendo. Eu fui pesquisar sobre eles dois e eles dois são, assim, muito famosos, ditos como santo para a Igreja Católica, né? Eles são santos da Igreja Católica, foram padres, os 3... muito importante para a filosofia da religião, mas também para a compreensão do cristianismo, da maneira em que ele se desenvolveu, principalmente quando a igreja ela estava ameaçada, porque, como eu falei, começou a haver um conflito do homem em relação aos mitos, à mitologia cristã, e não só a cristã. Mas começou a ver, como assim? Como é que se explica essa vida após a morte? Assim, do nada? Só porque tem um texto sagrado, mas se foi alguém que escreveu. Então, tudo isso, esses questionamentos que foram surgindo, também havia, nesse momento, a necessidade de resposta. E aí, esses 3, não só eles, tem outros filósofos muito importantes, mas esses 3, eles vão trazer a compreensão sobre alguns fundamentos, principalmente Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que é levado até hoje. Como o Jamil falou, Tomás de Aquino ele vai falar de 5 vias para a existência de Deus. E aí ele vai tomar a questão da negação. Ele vai dizer que Deus, tudo que Deus não é, porque ele compreende que se você disser o que Deus é, você não vai chegar a compreender realmente a sua existência. Então, você vai pela via da negação. Santo Agostinho, ele vai querer trabalhar essa diferença entre a fé e a razão. E ele, em alguns pontos, vai dizer que a razão, ela por si só, não chega a uma definição real de responder algumas questões. Como a razão, ela não responde à vida após a morte, como exemplo. Ela não consegue responder de uma forma satisfatória para a humanidade. E Nicolau de Cusa, ele vai fazer não só isso, mas ele tem a compreensão de que nós somos a imagem que é representada pela verdade ou pela verdadeira imagem. Então, nós não iremos nunca conseguir atingir um patamar de perfeição, jamais, porque ela é a razão das coisas. Então, ela é o que vai fundamentar tudo. E aí, essa razão das coisas é Deus. Para Nicolau de Cusa, essa razão que é o que vai fazer o homem, a natureza, o mundo, a sua imagem, ele vai dizer que nós só somos apenas a representação. E aí a gente vai cair um pouquinho lá em Platão, porque Nicolau de Cusa e Santo Agostinho, eles beberam nas fontes de Platão, algumas questões do mundo das ideias, da mística, ele vai entrar nessa perspectiva, e aí ele vai também buscar essa compreensão da verdade, e essa verdade da imagem verdadeira, do ser que nós somos como homem, que somos a imagem e semelhança de Deus, de acordo com o cristianismo, e, a partir daí, nós temos que ter a compreensão de que esta imagem que você vê, ela é imagem e semelhança de Cristo, mas ela não é perfeita.
e ela não é perfeita. Por quê? Porque a única imagem perfeita é a razão da nossa existência, que é Deus. Deu para entender ou eu compliquei? Deu para entender. Deu para entender. Pronto. Então, a filosofia e as ciências da religião é esse caminho de realmente a gente refletir, pensar algumas questões. Nós iremos falar sobre Platão, Sócrates e Aristóteles. Então, a gente vai ter algumas conversas bem filosóficas, puxando para o lado religioso. Essa aqui é a questão 6, e eu pedi para que vocês completassem algumas frases. E aí, se alguém não fez, porque não conseguiu entender, era só pegar, ver o texto, que eu retirei algumas frases do texto e ir completando. A primeira frase foi: se o Império Romano se... O que é que vocês colocaram? Esfacelava. Esfacelava, a igreja acumulou grande Riqueza. grande riqueza material. A B, se o Império Império Romano sofria ataque dos povos bárbaros, a Igreja. igreja desempenhava o papel de Conciliadora. conciliadora entre a nobreza feudal. A fé cristã, segundo a Doutrina. da Igreja Católica, era a Verdade. mais elevada. Qualquer ato que discordasse do Postulado. pela Igreja era considerado uma... Heresia. Muito bem. E o que são padres apologistas? Pode falar. Coloquei. Padres apologistas foram aqueles cristãos que, a partir do século II depois de Cristo, escreveram um diálogo com a filosofia, defesas da sua fé, a fim de obter o reconhecimento legal para ela diante do Império. De modo sucinto, eles buscavam mostrar a superioridade da fé cristã em relação ao paganismo ou ao politeísmo. E aí, querendo ou não, a partir dessa busca de superioridade da fé cristã, surge o que nós temos hoje de muitos preconceitos e muitas discriminações que existem. Um exemplo básico é a questão da superioridade da fé cristã em relação a bruxos, que nem muitos do caso nem eram bruxas e por isso morreu tanto gatinho preto, né? Porque eram considerados aliados às bruxas. Então, pela superioridade que a igreja se colocava, tudo que estava abaixo, principalmente religiões pagãs, que eram as bruxas, que mexiam com ervas, ou religiões politeístas, como eram os gregos, eles iam entrar em conflitos e, nesse caso, como a igreja ela tinha um poder, tanto um poder religioso, mas também um poder político, algumas questões elas começaram a ser implantadas na sociedade. Deu para entender, meu povo? Deu. Sim. Muito bueno. Deixa eu ver aqui. Até hoje tem isso, né? Oi? Essa diferença até hoje tem isso. Não, até porque nós estamos em um país extremamente cristão, onde a maioria das pessoas são da religião cristã. A maioria das pessoas pertencem a essa religião. E o pensamento religioso cristão de superioridade, que não vem de hoje, mas, como a gente acabou de ver, né, vem lá do princípio, dos primórdios da sociedade, ela vai acabar contribuindo para que um preconceito ele possa ser implantado.
Isso não, a gente não tem como negar. Eu posso dizer a partir de agora que eu deixei de ser cristã? Não, não deixei. Eu sou cristã evangélica da Assembleia de Deus. Mas eu também não posso fechar meus olhos para aquilo que a igreja e não Cristo causou de ruim para a sociedade. Entendeu? Sim, senhora. Sim. Sim, Alguém concordo tem alguma plenamente com a dúvida? senhora. Agora é hora de dúvidas. Quem tiver dúvida pode perguntar. Nenhuma dúvida? Davi, pode É, falar. depois dessa aula aqui vai ser a de dúvidas do Cigedoc, não é? Isso. Ah, Davi, pode falar. Levantou a mão? Oi? Tá falando baixinho? Pronto. Então, ninguém tem dúvida? Não. Certo. Então, eu vou parar a gravação, vou interromper nossa gravação. Daqui a pouco, vocês receberão lá no grupo de WhatsApp